Graça e paz, amados. Deus é bom em todo tempo. Todo tempo Deus é bom. Estamos aqui nessa noite, mais uma vez, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós reconhecemos o senhorio do Senhor sobre nossas vidas. Nós vamos louvar o Senhor nessa noite. Vamos ministrar uma palavra ao seu coração. E creio que Deus, Ele falará ao seu coração de maneira poderosa. Nós cremos que o nosso Deus, Ele está presente aqui, Ele está presente aí, onde você está me assistindo agora. Creio que Ele é poderoso para realizar grandes coisas na sua vida. Nessa noite eu quero que você também se desprenda. Quero que você fique bem à vontade. Louve o Senhor junto conosco. Nós vamos orar nesse momento. Pai, te rendemos graça. Senhor, te rendemos graça por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Senhor, nós reconhecemos o seu senhorio sobre nós. Reconhecemos que o Senhor é o Deus que tem nos proporcionado vida. O Senhor é o Deus que tem, Senhor, nos dado sabedoria, Senhor, para agirmos, Senhor, em muitas situações. E sei que o Senhor é o Deus que está presente. Sei que o Senhor é o Deus que está neste lugar. Sei que o Senhor é o Deus, Pai, que tem operado grandes coisas. Senhor, o Senhor é poderoso para realizar grandes coisas. Senhor, por isso te louvamos, te engrandecemos, não somente pelos milagres realizados, mas pelo que o Senhor é e representa em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo grande sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, por ter nos proporcionado vida, e vida com abundância. Senhor, sem o sacrifício de Cristo, nada disso, Senhor, seria possível, de nós estarmos aqui. Mas nós estamos aqui por causa da sua graça, que é derramada sobre nós. Esse favor, Senhor, que não merecíamos, mas, Senhor, o Senhor nos alcançou por amor, por amar o mundo inteiro, por amar as nossas vidas e ter nos proporcionado essa oportunidade de nós podermos te louvar e te engrandecer na beleza da sua santidade. Por isso, Pai, te louvamos e te engrandecemos. Tudo aqui é teu. Essa noite é sua. Pai, os louvores é para ti. Senhor, muito obrigado por tudo. Abençoe, Senhor, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão assistindo, Senhor, aí do outro lado. Sei que o Senhor possa, Senhor, realizar grandes coisas, porque eu sei que a tua unção, Pai, está alcançando, Senhor, todos, Senhor, que estão nos assistindo nesse momento. Por isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos exaltar a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Sei que você está numa expectativa grande também de louvar ao Senhor, e nós exaltamos a Deus porque Ele é tudo em nossas vidas. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele está acima de todas as coisas. Coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar
piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. E ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Nós sabemos que Jesus, ele está voltando. Ele está voltando para nos buscar. Entendemos isso. Por isso é motivo de nós louvarmos e bendizermos o nome do Senhor, porque o grande amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus, ele nos envolve. Aleluia, glória a Deus, é tudo para Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele,
que dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber E o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Oh, quão profundas riquezas, quão profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, Para sempre, amém. para sempre. A ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Aleluia. Nós estamos aqui nessa noite e há uma expectativa muito grande, porque sabemos que Deus, Ele está presente nesse lugar. A palavra de Deus, ela sempre nos confronta, não é verdade? E nós, às vezes, queremos entender algumas coisas que acontecem na nossa vida. Mas, às vezes, Deus fica em silêncio, indagamos, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus realmente me ama? Será que Deus está realmente presente em minha vida? Como muitos dizem, ou muitos têm falado do amor de Deus, será que Deus está me vendo? Será que Deus, Ele tem me contemplado, tem contemplado as minhas lágrimas? Quero dizer algo para você, meu querido, minha querida, que realmente Ele tem te visto. E você é muito importante para Ele. Por isso que Ele está te dando a oportunidade hoje de você ouvir esta palavra que há de ser ministrada. Ouvir esses louvores que acabamos de entoar. Porque Deus está te dando uma oportunidade de você refletir, de você entender o quanto Ele te ama. Eu quero que você abra o seu coração, esteja com a sua mente alerta para entender o que Deus realmente tem para falar. Porque nós entendemos que quando Deus começa a falar, para nós, é porque Ele quer trazer mudança na nossa vida. E eu tenho certeza
que as mudanças de Deus vão começar a acontecer a partir dessa noite. Porque eu sei que Deus, ele sempre vai além das nossas expectativas. E ele vai além das nossas expectativas realmente. E ele nos surpreende. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler a palavra de Deus hoje. Aqui. Uma passagem muito conhecida e eu sei que talvez você conheça. Nós conhecemos essa palavra. Mas é uma palavra que tem me confrontado. E essa palavra tem falado muito ao meu coração. E eu tenho visto o quanto Deus tem falado através destes versículos. E tem feito a minha vida tomar uma outra direção. Enxergar as coisas com mais amplitude. Porque eu sei que foi para isso que Deus nos constituiu. E foi para isso que Deus nos levantou. Foi para isso que Deus nos separou. Para nós entendermos o que Ele tem para realizar em nossas vidas. No livro de João, no capítulo 14, a partir do primeiro versículo, e eu vejo aqui Jesus em uma palestra realmente, porque a palavra de Jesus é maravilhosa, não é mesmo, irmãos? Porque a palavra de Jesus, ela move com as nossas vidas. A palavra de Jesus, ela nos confronta, ela nos faz refletir realmente. E na vida dos discípulos não era diferente, porque os discípulos ouviam sempre a palavra que Cristo transmitia. E Cristo tinha sempre um objetivo, de transmitir aquilo que servisse para o crescimento de todos aqueles que estavam ouvindo. Diz assim a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, onde você está. No livro de João, no capítulo 14, versículo 1. Leia comigo, acompanhe a leitura da palavra, que eu sei que você vai ser enriquecido por essa palavra nessa noite. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizendo para os discípulos: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim também conhecerias meu Pai. E já desde agora o conhece e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê, vê também ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores farão, porque eu vou para o meu Pai. Aleluia! Que palavra gloriosa, amados. Eu vejo aqui Jesus, ele mostrando para os discípulos uma verdade que estava diante dos olhos deles, que eles precisavam ver, que eles precisavam viver, que eles precisavam entender. E o que me chama a atenção dentro dessa palavra é que quando nós olhamos a vida de Jesus, a história de Jesus, a trajetória da vida de Jesus, é algo muito maravilhoso, porque sempre que Jesus transmitia uma palavra, essa palavra ia e produzia sempre o resultado a qual estava sendo enviada. Aleluia! E eu vejo aqui Jesus, em uma das suas narrativas, ele fala: não se turbe os vossos corações, credes em Deus e credes
também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos o lugar. Irmãos, as palavras de Jesus, ela não era jogada no vazio. Eu creio que naquele momento em que Jesus estava reunido com os discípulos, havia uma preocupação no coração deles. Havia uma indagação dentro do coração deles acerca de alguma coisa. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele mesmo estando em um tabernáculo de carne, né? Mas ele tinha muita comunhão com Deus. Ele tinha muita intimidade com Deus, ao ponto de falar que tudo que ele transmitia era aquilo que o Pai lhe dava. Tudo que ele transmitia era aquilo que o Pai estava acrescentando à vida dele ou enchendo o coração dele. Uma coisa gloriosa aqui é que Jesus, por entender isso, estava vendo a necessidade de trazer esta palavra. Não se turbe os vossos corações, credes em Deus e credes também em mim. É uma versão da Bíblia King James, uma versão que eu também gosto. Jesus, ele diz assim: não permita que o vosso coração se atemorize, credes em Deus e credes também em mim. Eu vejo a autoridade que ele tem nos dado ao ponto de nós entendermos que nós não somos qualquer um, nós não somos qualquer pessoa. Nós temos algo importante que foi dado por Deus. E aqui, Jesus Cristo entendendo isso, por causa da seleção que ele havia feito naqueles homens, ele sabia que aqueles homens precisavam ser instruídos e em momentos difíceis, aqueles homens precisariam de uma palavra viva e eficaz, de uma palavra que mudaria a vida deles. E quando Jesus fala: não se turbe vossos corações, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Eu observo uma coisa, amados, que eles andavam com Jesus, entendia um pouco a respeito daquilo que Jesus estava fazendo, até mesmo entendia a missão a qual Jesus havia dito para eles que veio fazer, amando do Pai. E Jesus naquele momento viu que o coração deles estavam indagando, estavam precisando de uma resposta, ou de uma palavra, de um acalento, ou precisavam de uma palavra para fortificar. E Jesus fala: vocês não precisam ficar com medo, simplesmente creia em mim, creia no Pai. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele traz algo do futuro, algo da eternidade, mas ele mostra para eles que eles não estão desamparados, que eles têm um destino para eles. Por mais que eles não entendessem o que Jesus estava querendo colocar sobre eles, o que Jesus estava querendo mostrar para eles, mas mesmo assim Jesus sabia que a palavra que ele transmitia era uma palavra de unção, era uma palavra que mudava, era uma palavra que fazia pensar. Eu entendo, amados, que os discípulos que andaram com Jesus, eles demoraram um pouco a entender o ministério de Jesus. E Jesus teve que trazer algumas diretrizes para a vida deles, para que eles mudassem por dentro. Não somente por fora, mas por dentro. Porque aqui nós vemos nessa passagem que eles indagam a respeito de Jesus, eles vendo mesmo os milagres, eles vendo o que Jesus está realizando, eles vendo o que Jesus está fazendo, e eles indagam: Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos conhecer o caminho. E Jesus vai, se levanta e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes acontece conosco, nós vamos até mesmo à igreja, nós ouvimos falar de Jesus, nós até temos uma pequena experiência com Jesus, até mesmo já levantamos a mão para Jesus ou até cantamos, mas nós não entendemos às vezes quando as coisas estão acontecendo à nossa volta. Nós queremos questionar a Deus acerca do que estamos passando ou do que estamos vivendo. A nossa situação nós não entendemos e perguntamos: Senhor, o porquê disso? Tantos questionamentos, tantos porquês, mas Jesus Cristo, da mesma forma que ele disse para os discípulos, ele está dizendo para você hoje: não se turbe o seu coração, credes em Deus e credes também em mim, porque essa mesma palavra que teve uma unção poderosa para mudar a vida daqueles discípulos naquele dia, ela fala até hoje, porque ela é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Eu entendo que eles aqui viam os milagres, eles até via a realização de grandes coisas, mas existiam muitas dúvidas a respeito da manifestação. Ao ponto de terem dúvidas em alguns momentos importantes, que eles deveriam já
ter entendimento e entender. Irmãos, o que me chama a atenção é isso. Eles andaram com Jesus. Eles viram os milagres que Jesus realizou. Eles viram a obra de Deus sendo realizada através de Jesus com grande poder, grandes manifestações. Eles viram o céu descer sobre a vida de Jesus e ele realizava grandes milagres. Mas mesmo assim eles não entendiam muito. Eu quero dizer que a nossa vida tem que ser uma vida de pleno conhecimento de tudo aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, ao seu coração, ao nosso coração. Porque quantas palavras têm sido ministradas, quantas profecias têm sido ditas, quantas promessas Deus tem feito, quantos Deus tem usado, até mesmo para te trazer uma palavra, para nos trazer uma palavra. E nós às vezes perguntamos, Deus ainda está falando? Deus ainda está realizando milagres? Deus ainda está usando os profetas? Está usando os ministros? Às vezes você possa até estar dizendo, estou cansado de ouvir muita coisa, já estou saturado, já não suporto mais. É tantas coisas e nada acontece. Na verdade, meu querido, as coisas acontecem dentro de um plano e projeto de Deus. Como diz em Eclesiastes, que tudo há um tempo determinado para todas as coisas. E às vezes esse é o tempo de você somente ouvir. Às vezes você quer entender. Mas, na verdade, o que nos classifica não é como nós entramos em uma batalha, é como nós permanecemos nela e como vamos sair. Como permanecemos é o que define como vamos sair. Porque nós entendemos que se essa palavra é viva, se essa palavra funciona, se funcionou na vida dos nossos patriarcas, se aconteceu na vida de profetas, de reis, se mudou a vida de pessoas na antiguidade, tem mudado nos dias atuais, tem mudado nos nossos dias, porque Deus, Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Ela tem poder para mudar a minha e a sua vida todos os dias. A palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Eu sei que hoje você está ouvindo essa palavra, talvez amanhã alguém vai ministrar essa palavra para você e você vai entendê-la de um outro jeito, vai ter uma amplitude maior, vai ter um esclarecimento, vai clarificar mais para você, porque a palavra de Deus, ela é uma profecia e ela é progressiva. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela se confirma a cada versículo. A palavra de Deus, ela se confirma na boca dos profetas, nos homens e mulheres de Deus que têm se levantado, os remanescentes que têm se levantado com coragem para transmitir tudo o que vem do coração de Deus, para edificar a vidas de pessoas. Eu quero te dizer que da mesma forma que Jesus olhou para os discípulos e viu uma preocupação, Ele olha para você hoje. Ele olha para você hoje. Ele quer que você entenda que Ele te ama, que você tem valor, que você é importante. Mas olha uma coisa aqui interessante. Jesus, ele começa a conversar com os discípulos e fala e explica. Creiam em mim, pelo menos por causa das obras que eu tenho feito. Vocês têm que crer em mim, porque o Pai realmente está em mim e eu estou no Pai. Jesus mostra aqui algo importante, que a comunhão com Deus nos faz ser um com Deus. Talvez você venha me dizer, mas como ser um com Deus? Ser um com Deus é entender o propósito dele em nossa vida e obedecer a esses propósitos. Não sair daquilo que ele tem para a nossa vida. E vamos entender que as informações que o Espírito Santo traz em nossa vida é com tanta clareza, é com tanta certeza. Você vai começar a entender que o testemunho interior, quando você vai começar a ouvir a voz de Deus. E talvez você me pergunte, como é a voz de Deus, pastor? É como o som de muitas águas? Como é a voz de Deus, pastor? É uma voz grave? É uma voz de homem? É voz de mulher? Eu quero dizer que a voz de Deus, ela soa dentro de nós, trazendo uma certeza. O Espírito Santo interage com o nosso espírito. E a Bíblia diz que isso se confirma
quando fala que os filhos são guiados pelo Espírito. O testemunho interior é muito maior quando nós entendemos quem somos, o que temos e o que podemos. Ele começa a falar através do Espírito Santo. Ele começa a falar dentro de nós. Às vezes, nós não entendemos e Deus já tem falado. Eu já tive algumas situações na minha vida que eu queria uma resposta de Deus. E eu queria que Deus se manifestasse e falasse com voz audível, com voz que eu entendesse, com clareza, com português muito correto. E eu queria isso. E Deus já estava falando e eu não estava entendendo acerca de algumas decisões em minha vida. E eu sei que acontece assim na sua vida e hoje você vai entender isso. E sei que acontece isso na vida de muitos ministros que são direcionados e guiados pelo Espírito. Às vezes estamos diante de uma situação que precisamos tomar uma decisão e essa decisão vai mudar o rumo da nossa vida ou mudar a vida de pessoas. E às vezes oramos a Deus, clamamos a Deus, falamos com Ele, Senhor, eu preciso de uma resposta. E queremos que, até mesmo que Deus use alguém para se confirmar aquilo que foi dito. É válido? Sim, beleza? Mas eu quero te dizer uma coisa. Como o apóstolo Paulo, ele sempre se levantava diante dos irmãos e quando ele trazia uma palavra ou quando ele ia viajar para algum lugar, ele já tinha algo dentro dele porque o Espírito Santo já havia dito para ele e o próprio Jesus falava para ele. E é assim que acontece, porque quando nós entendemos essa voz, a nossa vida muda. E eu estava diante de uma situação difícil. E eu precisava tomar uma decisão e falei, eu queria ouvir a voz de Deus de qualquer jeito. Senhor, usa uma criança. Senhor, usa alguém. Senhor, usa alguém. E eu orei a Deus. Deus não levantou o profeta. Não levantou pastores. Não levantou homem, mulher, criança, ninguém. E eu comecei a sentir um desconforto a respeito da decisão que praticamente já estava tomada. E eu senti um desconforto. E eu fiquei me perguntando por que eu estou sentindo esse desconforto acerca dessa decisão. E eu pensei, eu não vou tomar essa decisão, eu não vou fazer isso. Vou deixar isso para lá. Não vou tomar essa decisão, vou deixar isso para lá. E foi a melhor coisa que eu fiz. E eu não tomei a decisão. E tudo correu de acordo com aquilo que Deus tinha planejado para mim. Sabe o que eu entendi? É que Deus já estava me tocando por dentro. Ele fez com que os meus sentimentos se adequassem à sua vontade. E eu entendi que aquilo era a voz de Deus. Deus às vezes está te falando isso, está movendo você dessa forma, e você quer ouvir uma voz. Mas Deus, Ele age dentro de nós, Ele age, Ele tem fusão com o nosso espírito. O Espírito Santo entra em fusão com o nosso espírito. Nós temos que entender que o Espírito Santo, Ele está aqui para nos ajudar e para nós entendermos a obra que Deus tem em nossa vida. Aqui, eu vejo algo importante. Jesus querendo que eles entendessem isso. Jesus estava indagando, estava falando com eles, ou melhor, Jesus estava explicando para eles e eles que estavam indagando. Jesus estava explicando para eles porque o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre eles, mas tinha o Espírito de Deus através de Jesus. Sempre enchendo o coração de Jesus, e Jesus estava pronto, sensível e disponível para transmitir o que vinha do coração do Pai, porque ele tinha certeza que ia mudar vidas. Jesus diz aqui no versículo 11, crede-me que estou no Pai, e que o Pai está em mim, ao menos por causa das mesmas obras. Eles viam os milagres de Jesus, viam tudo que Jesus fazia, mas não conheciam a Jesus. Essa palavra hoje é para te confrontar. Se você tem visto muitas coisas à sua volta, se você tem visto até mesmo milagres,
Mas se você ainda está com dúvida acerca de alguma coisa, eu quero te dizer uma coisa. Você precisa de conhecer Ele melhor. E Ele está aqui. Ele quer se mostrar para você a cada dia. Cada dia que ministramos a palavra, ou seja, através do bispo ou de outros pastores, eu sei que Deus, o intuito de Deus é de levar uma palavra ao seu coração, uma palavra que te mude por dentro, que faz você ver a vida com mais beleza. Para que você enxergue a vida, enxergue o valor que você tem. Olha só o que Jesus deixou para nós, e algo muito importante, e isso mexeu com a minha vida nesses dias. Eu estava meditando nesta palavra, e isso é muito impactante. Jesus diz assim, no versículo 12, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, e leia comigo, ainda em São João, capítulo 14, no versículo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Na verdade, vos digo. Jesus está falando, na verdade, Ele está simplesmente, desculpa pelo simplesmente, mas Ele está afirmando que isso funciona e é verdade. Ele está dizendo, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Ele não está falando algo no passado, ou algo que não vai acontecer. Ele está falando algo no presente, que eu faço, porque assim eu creio que Ele realiza obras até hoje, porque Ele está vivo. As obras que eu faço, e as fará maiores do que estas que eu faço. Porque eu vou para o Pai. Entenda uma coisa. Foi dito para os discípulos. E discípulo é todo aquele que aprende com o mestre. Não é mesmo? E na verdade nós temos aprendido com Ele. Através do Espírito Santo. Através da sua vontade. E nós temos aprendido com Ele. E essa palavra hoje serve para mim e serve para você. Se nós crermos, faremos as obras que Ele fez. E outras maiores do que as que Ele fez. Porque Ele disse aqui que estava indo para o Pai. Ele estava pegando toda aquela unção, todo aquele poder, toda aquela responsabilidade, entregando nas mãos dos discípulos. Ele estava pegando toda aquela responsabilidade e entregando nas nossas mãos, para nós realizarmos as obras que Ele fez, e outras maiores do que Ele fez. Porque Ele sabe que essas obras precisam de ter continuidade na nossa vida. Porque para nós entendermos o propósito de Deus é viver dentro dessa vontade. Jesus poderia até dizer aqui mesmo, eu sou o Filho de Deus, estou aqui habitando em um tabernáculo de carne. Eu posso operar esses milagres, porque eu me despojei da minha glória, eu deixei toda a minha glória, assumi essa forma, mas a unção ainda está sobre mim, eu vou realizar essas obras, vocês vão realizar só um pouco dessas obras. Não! Não foi assim. Ele não negligenciou o poder, a unção, a autoridade. Ele não negligenciou isso. Essa palavra, ela me confronta, amados. Essa palavra, ela mexe com o meu interior. Essa palavra, ela me muda por dentro a cada dia. A cada dia que eu leio essa palavra, que eu medito nessa palavra de dia, de noite, essa palavra me muda. E eu sei que Jesus falou, é verdade e funciona. Se eu acreditar, eu farei as obras que Ele fez e outras maiores do que estas. Eu quero dizer uma coisa, que Ele nos chamou para libertar os cativos. Ele te chamou para libertar os cativos. Ele te chamou para você mudar a vida de pessoas. Ele te chamou para você fluir dentro desse mover sobrenatural, de você trazer à existência as coisas que não existem na sua vida e realizar milagres como Jesus realizou. Ele fez tudo isso por nós, para nós. Ele mostra aqui em sua palavra que se nós acreditarmos, faremos as obras que Ele fez e outras maiores. Nós estamos vivendo dias de caos, dias de morte, dias difíceis, dias em que as coisas estão se arrochando mais. E às vezes nós não entendemos
que a palavra de Deus está se cumprindo sim. Mas existe, irmãos, profecias ditas, como foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias ia haver um derramar sobrenatural sobre toda a carne. Haveria profecia, revelações e visões. Haveria uma unção sobrenatural. Jesus, ele fala que os verdadeiros adoradores surgiriam em um tempo. E eu creio que é esse tempo. No tempo em que as coisas estão difíceis no mundo, que o mundo está sendo mexido com tudo isso que nós estamos vendo. Mas eu olho esta palavra, e quando Jesus fala que as obras que ele fez, nós podemos fazer também. Existe uma grande multidão aí fora, que estão sepultando os seus mortos. Existe uma multidão aí fora, que estão morrendo, descendo a sepultura, sem até mesmo conhecer a Cristo. Tem uma multidão aí fora, que estão sem esperança. Agora eu quero confrontar você diante desta palavra que é ministrada ao meu e ao seu coração. Se nós acreditarmos, se as obras que Jesus fez estão disponíveis para nós, e nós podemos fazer obras maiores, aonde está a multidão dos que vão curar? Nós como igreja hoje, nós podemos nos levantar e mudar o quadro dessa situação. Eu sei que existe uma profecia dita que nos últimos dias haveria muitas coisas. Essas coisas tinham que acontecer. Pandemias, peste, fome, guerras, rumores de guerra, tremor de terras, tsunamis. Eu sei que tudo isso, mas só que, amados, observe uma coisa. Mesmo tendo conhecimento de que tudo isso está escrito na palavra e há de se cumprir, há profecias que se cumprem, e nós não precisamos ficar tão preocupados. Se nós formos ler a palavra de Deus, nós vamos ler que a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Mas Jesus disse, se nós acreditarmos, faremos obras maiores. Se nós acreditarmos, faremos obras maiores. Deus nos chamou, Jesus nos constituiu para realizarmos milagres, para realizarmos a sua obra. Talvez você olhe para você e diga, mas isso é para ministros, isso é para quem é letrado, ou para quem tem pleno conhecimento, para os teólogos, para os seminaristas. Não, meu querido. É aquele que crê. É para todo aquele que crê. E é verdade. E é verdade. As obras que Jesus realizou, as obras que os discípulos viram ele realizar, é para aquele que crê. Talvez as coisas não tenham acontecido. Se no desdobrar da sua vida cristã as coisas não tenham acontecido, porque essa palavra talvez você tenha até lido, mas não entendeu. Mas hoje eu quero chacoalhar você. Se você acreditar, dá uma olhadinha à sua volta. Dá uma olhadinha à sua volta. As coisas que precisam ser mudadas. Faça uma retrospectiva dentro de você, as coisas que precisam ser mudadas. Olhe para você, vê as mudanças que precisam ser feitas. Olhe para você e observe se realmente você está vivendo aquilo que Jesus te chamou para viver, que Deus te chamou para viver. Quero dizer para você, se você viver esta palavra, se você entrar dentro disso que Jesus está falando, a sua vida vai mudar. Não estou falando aqui, não estou trazendo aqui teologia da prosperidade. Eu estou te falando de poder e realização em Deus. Porque nós aprendemos que por mais que as bênçãos nos alcancem, mas existe aqui uma regra a ser seguida. Nós não podemos quebrar princípios. Porque a palavra de Deus diz que nós primeiro devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Aquilo que precisamos, aquilo que almejamos, os nossos sonhos. Porque quando nós buscamos o reino de Deus, andamos em linha com aquilo que Deus tem para nós e não queimamos largadas
naquilo que nós queremos, não vamos pedir coisas obsoletas, nós vamos pedir coisas que realmente funcionam e que precisamos e que não vai mudar somente a nossa vida, mas que vai mudar a vida de pessoas que vai nos ouvir. Eu quero te dizer uma coisa, que vivendo essas verdades, você vai mudar não somente a sua vida, mas a vida de pessoas que talvez no seu trabalho estejam precisando de uma palavra sua. De pessoas aonde você anda, ou na sua vizinhança, ou até mesmo aí do seu lado, essa pessoa. Eu quero te dizer que para viver tudo isso, não é difícil. Temos apenas que crer. Se nós crermos, faremos as obras que Ele fez. E outras maiores também. Agora imagine, Jesus ele não se acomodava quando ele via alguém necessitado. Se estava diante da multidão, se havia um paralítico, o paralítico andava. Se havia um surdo, o surdo ouvia. Se havia um cego, o cego enxergava. Se alguém morresse, ele ressuscitava. E olha que coisa tremenda. Na vida de Jesus, teve um milagre que mexeu com toda a história. Na vida de Lázaro, amigo de Jesus, ele morreu e ficou sepultado 4 dias. Aonde não havia mais esperança, aonde a sua carne já estava apodrecida, o processo de decomposição já estava em grande estado. Não havia mais esperança. Jesus, ele fala para as irmãs: se credes, aleluia, se credes verás a glória de Deus. Se credes verás a glória de Deus. Mesmo com essas palavras, elas ainda tinham alguma dúvida. Eu sei que o Senhor vai ressuscitar ele no último dia, mas Jesus estava falando de algo presente que ia acontecer. Tirem a pedra daí. Removam essa pedra, role essa pedra. Deixe a abertura do sepulcro aberta. Porque o milagre vai acontecer. E Jesus, ele chega diante daquelas pessoas. Ele olha, observa. Eu fico imaginando Jesus, por ele ter um pleno conhecimento de quem realmente ele era. Como homem que servia a Deus. Ele olhou à volta, ele viu a necessidade de realizar um milagre para que o nome do Senhor fosse glorificado. E que o nome dele fosse conhecido também. Porque ele disse para que o Filho fosse glorificado no Pai. Isso mostra que Jesus, ele queria que o Pai se agradasse dele quando ele realizasse a sua obra. E foi para isso que Deus havia enviado Jesus. E ele ora ao Pai, e ele diz: Pai, graças te dou, porque tu sempre me ouves. E o Senhor sempre me ouve. Estou falando isso para que todos que estão aqui, à minha volta, creia que tu me enviaste. Ele agradeceu a Deus. E ele disse: Lázaro, vem para fora. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Isso mexe muito, irmão, comigo. Um processo de decomposição já avançado. Uma palavra vinda
com unção, com sabedoria, com inteligência, com poder, fez com que aquela carne podre se regenerasse. Fez com que aquele cérebro que estava derretido começasse a tomar outra formação. Agora imagino aquele cérebro que estava derretido sendo novamente restaurado por causa de uma palavra de poder. Um milagre poderoso de ressurreição que Jesus realizou na vida de uma pessoa que já havia morrido e estava podre. Há 4 dias estava sepultado. Agora eu quero confrontar você. Se ele diz que nós, se acreditarmos, faremos as obras que ele fez. Se ele realizou um milagre como esse, imagine o que ele pode fazer na sua vida hoje. O que ele pode fazer na minha vida hoje. Nada é impossível para Deus. Talvez você olhe a sua situação, você fala assim, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Tem restauração? Sim. Ele é poderoso para fazer, como diz em Efésios 3:20, que ele é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundantemente além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, em mim e em você. Esse poder quer se manifestar. Talvez você está esperando em Deus. Estou esperando em Deus. E às vezes é assim mesmo. A gente às vezes jogamos sempre a responsabilidade para Deus. Quero te mostrar mais uma coisa. O profeta Ezequiel, quando Deus o levou ao vale de ossos secos, fez ele andar ao redor, para que ele observasse a situação. A situação era de caos. A situação era de morte. A situação era difícil. Muito difícil. E Deus disse ao profeta, poderão reviver todos esses ossos? E ele pegou aquela palavra como se estivesse rebatendo e falou, Senhor Deus, tu sabes. Deus bem sabia que ele podia realizar. Que simplesmente com um olhar ele podia mudar a situação. Mas aí olha o que Deus fez. Então, você profetiza. Profetiza. Então, profetiza. Quem profetizou não foi Deus, mas Deus ordenou que o profeta profetizasse. E o profeta entendendo quem ele era e quem estava falando com ele, ele profetizou. E a história diz que a carne começou a crescer. Osso começou-se a juntar a cada osso. E se colocou de pé um grande exército numeroso. Tem dúvida ainda do que Deus pode realizar na sua vida? Tem dúvida ainda? Deus pode realizar muito, amados. Deus pode fazer muito. Deus, ele vai sempre além das nossas expectativas. Jesus morreu para nos trazer vida. Jesus morreu para trazer mudança de vida em nós. Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. Porque até então, nós estávamos fora desse plano, desse projeto. Mas o amor de Deus foi maior do que tudo que a ciência ou que alguém possa imaginar. A Bíblia diz que o amor de Deus é tão grande. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero dizer para você que quando nós entendemos quem somos, o que temos e o que podemos, as coisas começam a tomar sentido em nossa vida. A vida cristã tem altos e baixos. Não somente
a vida cristã, mas a vida de pessoas até mesmo que não são crentes. Talvez você que está me vendo agora, talvez você não é de nenhum credo religioso. Você não vai em nenhuma igreja. Talvez você nunca foi. Ou tenha ido. Eu quero dizer que essa palavra funciona para você também. Quero dizer que Jesus Cristo é que nos dá sabedoria. Jesus Cristo é que nos enche de sabedoria. Através do Espírito Santo. Antes, essa sabedoria, este poder, ele vinha sobre reis, sobre profetas. Mas a Bíblia diz que em Atos capítulo 2, quando eles estavam reunidos, que veio um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E viram por eles línguas repartidas como de fogo, que pousava sobre a vida deles. E cada um começou a falar em outras línguas. E a confirmação foi que todos foram cheios do Espírito Santo. Hoje, esse Espírito Santo, ele não vem sobre reis, sobre profetas. Esse Espírito Santo, ele passou a habitar dentro de nós. Eu quero dizer para você que está me vendo agora, que está me ouvindo agora, ele quer trazer mudança na sua vida. Com Jesus é muito melhor. Não estou dizendo aqui que com ele as coisas vão ficar mais fáceis. Não, vão ficar mais esclarecidas. Sabe por quê? Porque você vai passar a entender até as coisas difíceis que vão chegar. Você vai saber entrar e sair. E tomar decisões. E não se frustrar. As decisões vão fazer você mudar. E vão fazer as pessoas verem que você realmente tem buscado uma inteligência. E essa inteligência não é simplesmente de um livro qualquer. Porque tem muitos livros de autoajuda que nos torna até um pouquinho mais sábio, né? Melhora até mesmo o nosso conhecimento. Sei disso. Autoajuda. Mas este livro aqui te ensina você buscar ajuda do alto. É diferente. Vem do alto para mudar a vida de pessoas. Se você acreditar, você vai fazer coisas grandiosas. Se eu acreditar, vou fazer coisas grandiosas. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nós. O poder de Deus, ele está sobre nós. O poder de Deus, ele quer se manifestar em nós. Às vezes nós estamos esperando em Deus. Eu estou esperando em Deus. Eu estou esperando em Deus. Como eu estava dizendo a respeito do profeta. Que a gente jogamos a responsabilidade para Deus, não é verdade? Mas eu quero dizer que talvez Deus está esperando por você hoje. Já parou para pensar que Deus pode estar esperando para você? Esperando por você, na verdade. Ele está esperando você tomar uma decisão. Ele está esperando você se decidir. Essa palavra nos confronta. Se nós cremos, faremos as obras que ele fez e outras maiores. Essa nova realidade, essa nova criação, a realidade da nova criação, ela pode viver o sobrenatural. Sabe quem você é? Mais do que vencedor. Sabe que você pode? Todas as coisas naquele que te fortalece. Olha só o privilégio. Você pode concordar acerca de qualquer coisa, orando, concordando acerca de qualquer coisa, e é ligado no céu. Você é carvalho de justiça. Você é importante. Você tem um futuro. E esse futuro é o céu. Mas essa palavra mostra que você pode reinar em vida com Cristo Jesus. Essa palavra, ela mexe com o nosso interior. E foi para isso que Deus
nos chamou e nos constituiu. E tenho certeza, se você está me ouvindo hoje, não adianta fugir. Já ouviu, já era. Essa palavra é para você. E sei que Deus, Ele pode mudar a sua vida. Entenda isso. Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais. Abundantemente além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Segundo o poder que opera em nós. Amém? Que essa palavra possa mexer com você. Que essa palavra possa te mudar por dentro. Que você possa enxergar as coisas de uma outra forma. Ele tem algo bom para realizar na sua vida. Se você que está me ouvindo agora, que ouviu esta palavra, e que ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, esse é o momento de você entender tudo isso. Se você quiser, Ele pode mudar a sua vida. Você pode fazer uma oração comigo. Amém? Você pode levantar as suas mãos junto comigo. E você pode dizer, diga assim: Pai, eu ouvi a Tua palavra. Eu reconheço que Cristo é Senhor e Salvador. E Ele pode mudar a minha vida. Escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida. Para que eu possa viver tudo isso que Jesus Cristo me proporcionou. E que eu não estava vendo. Mas agora eu reconheço. E eu quero a Ti como o único e Salvador da minha vida. Faça morada em mim, ó Espírito Santo. Em nome de Jesus. Você também, que está longe dos caminhos do Senhor, é a hora de voltar. É a hora de começar de novo. Olha, não é vergonha começar de novo. É uma iniciativa sua. Eu quero dizer que você pode viver o sobrenatural de Deus, entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Você pode também dizer aí no seu coração: Pai, Senhor, eu retorno à sua casa. Eu retorno para os seus braços. Perdoa as minhas falhas, palavras e obras, maus pensamentos. Eu reconheço que eu errei, mas eu quero começar de novo. Eu quero começar de novo. Senhor, eu quero estar envolvido com isso. E eu quero entender a cada dia. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que depois dessa confissão, você vai ver mudanças na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Tenho certeza que essa palavra, ela vai produzir tudo aquilo que ela precisa produzir dentro de você, se você crer. Em nome de Jesus. Seja abençoado na prática da palavra. Em nome de Jesus. Senhor, te louvamos. Te engrandeço, Senhor, por tua palavra ministrada ao nosso coração. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, entendemos que essa palavra é uma palavra, Senhor, que penetra, Senhor, nos corações. Que essa palavra traz mudança. Como mudou a minha vida. Como eu era antes. E como sou agora, Pai. Eu sei que enfrentamos lutas e dificuldades, aflições, como Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas eu tenho entendimento que as aflições da vida é para aperfeiçoar em mim a tua vontade e o teu querer. Porque todo desafio para um guerreiro serve para aperfeiçoamento. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho.
Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E obedecer. Se eu quiser adorar a Deus, se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E obedecer. Tenho que aprender a ouvir. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero, e ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero, e ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus que aguarda a sua vinda, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe.